Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando continuidade à gravação das pré-aulas para a EBD. As pré-aulas para a EBD. Estamos aí na lição de número 3, tá? Segundo trimestre de 2023. Vamos gravar a aula agora de 16 de abril. E trata acerca de ciúme. Tá? Então o tema, conforme está em tela aqui, é ciúme, o mal que prejudica a família. Ciúme, o mal que prejudica a família. Então a primeira análise, né, que fazemos sobre a arte, né, que é colocada na sua revista, temos aí o casal dividido, né, o casal que não está trabalhando de forma colaborativa, cooperativa, que estão divididos. Então, o primeiro grande mal que pode ser observado devido a esse comportamento, devido a essa distorção no relacionamento, é o ciúme e o que ele causa enquanto desunião, tá certo? Desentendimentos, mágoas, tristezas e outros males piores que trazem consequências mais danosas ao relacionamento entre o casal e aos filhos que estão entre eles, podendo inclusive atingir até outros âmbitos, né, das relações familiares, causando intrigas, né, abrindo feridas e causando desentendimentos gravíssimos. Então vamos estar analisando os textos bíblicos que são trazidos aqui como referência, para que nós possamos estar combatendo, nós possamos estar curando por meio da palavra de Deus e possamos estar buscando orientação para nossas vidas e assim não sermos apanhados nesse mal, não sermos presos nesse laço, né, nesse laço diabólico, satânico, maligno, tá certo? Ou nesse defeito, né, nessa falha, né, de caráter, de moral, no sentido de estarmos nos preparando para reagirmos corretamente a isso à luz da Sagrada Escritura, né? Possamos estar caminhando de acordo com a palavra de Deus e vivemos uma vida abençoada, uma vida para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, lição de número 3, ciúme. Ciúme, o mal que prejudica a família. O mal que prejudica a família. Então, vamos entrar para o contexto bíblico. Texto áureo nos diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, temos aqui então agora espírito faccioso. Claro que por meio da arte estamos sugerindo principalmente o âmbito familiar, né, o núcleo familiar e os males que isso vem a causar com essa divisão, com essa disputa, né, entre o marido e mulher, com esse desentendimento e os males que isso vão causar de uma forma a repercutir, né? Então, o que isso vai repercutir em relação ao núcleo familiar e outros agregados. Mas, olhando não apenas para esse âmbito do núcleo familiar, nós podemos expandir um pouco a nossa observação, porque os ciúmes não se manifestam apenas neste ambiente, tá? Mas ele também lança, né, influência para outras áreas de relacionamento, outras áreas da vida, em que ele manifestando-se vem a causar danos, vem a causar graves prejuízos. Nós olhamos para o texto de Tiago 3,16, onde ele alerta acerca desse tal sentimento faccioso, tá? Então, quando olhamos para essa manifestação, para esse comportamento, vemos que aquela primeira manifestação de ciúme que estava sendo abordada em relação ao relacionamento, ela pode também se manifestar em relação a outras áreas. Então a pessoa tem ciúmes e esses ciúmes estão relacionados ao quê? A um relacionamento de amizade em que determinado membro, determinado integrante, né, daquele grupo de amigos sente ciúmes da relação que este vem a ter com outros, ou que vem a causar agressividade, vem a causar qualquer tipo de tentativas de manipulações e assim causar a ruptura de um grupo importante, a ruptura de relacionamentos. Então você tem aí uma situação em que em determinados grupos surgirão esse comportamento faccioso. Esse comportamento faccioso dividirá o grupo, tá certo? Fracionará o grupo, fará com que ele não trabalhe
de uma forma harmônica e cooperativa, de modo que todos busquem aquilo que é melhor para a glória de Deus, aquilo que é melhor para a igreja, visando a edificação de todas as vidas e a comunhão entre todos os irmãos, mesmo que nós possamos falar em afinidades. Então as pessoas têm mais facilidade de relacionamento com pessoas com quem tem mais afinidade, e a afinidade está ligado a gosto, e muitas das vezes você tem situações em que determinados gostos não dizem respeito a certo ou errado, mas sim a opções. Então você tem, por exemplo, eu prefiro a cor azul, então eu me visto de azul, eu pinto minha casa de azul, eu tenho a cor do meu carro é azul, mas o outro prefere vermelho. Então quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo ou errado, são gostos. E aí as pessoas que também gostam dessa cor, eu terei mais afinidade com elas, porque a gente vai ter mais assunto, né? Tonalidades de cor e tudo mais, e por aí você tem uma relação de afinidade. Então dentro de um grande grupo você terá afins, certos pequenos grupos de afinidade, de pessoas que interagem de uma forma mais facilitada, que têm gostos semelhantes, ok? Mas é importantíssimo que nós tenhamos a noção de que todo o grupo, mesmo aqueles com quem não tenho tanta afinidade, que percebo terem gostos diferentes dos meus e opiniões contrastantes com as minhas, mesmo assim são eles importantes no mesmo nível do que aquelas pessoas, ou em relação àquelas pessoas com quem tenho afinidade. E quando nós chegamos a este amadurecimento, começamos a trabalhar de forma integrada para a glória de Deus e para o bem da igreja como um todo, não de partes. É o que você tem hoje chamado comumente de panelinhas, né? Então são panelas. E aí a igreja, quando a pessoa não está nela, ela não sabe muito a respeito disso, mas quando ela adentra para uma igreja, principalmente a situação em que ela é nova, ela se deslocou e está numa igreja nova, tudo é novo, ela não conhece ninguém ainda de uma forma mais íntima, então ela vai começar a observar, e ela com mais facilidade vai perceber grupos, certas panelas, certas facções. Essas facções, conforme está sendo combatido pela Sagrada Escritura, elas são uma realidade, e em alguns momentos em que as pessoas estão conscientes deste problema e estão andando em obediência à palavra de Deus, elas vão buscar diminuir ao máximo, tá certo? O problema dessas facções. Vão buscar não cooperar com isso, estarem abertas a pensar num relacionamento mais integrado entre a igreja como um todo, não apenas com os grupos de afinidade, mas com toda a comunhão em Cristo, ok? E aí, respeitando inclusive aquele que é diferente, aquele que pensa de uma forma diferente, e buscando sempre a centralidade da palavra de Deus, porque o que importa não é o que eu acho, ou o que eu gosto, ou o que você acha, ou o que você gosta. O que importa é aquilo que está de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com a palavra de Deus. Então, temos alguma margem de diferenciação? Paulo mesmo deixa claro, porque uns comem carne e outros não comem, porque uns guardam dias e outros não guardam. Mas aquele que come carne, não escandalize aquele que não come. Aquele que não come carne, não se levante para criticar ou para, vamos dizer assim, desprivilegiar, né, desprezar aquele que come. Então Paulo ele diz que o objetivo principal não é você estar ligado, preso a esses tipos de gostos ou de preferências ou de afinidades, mas você tem que priorizar Cristo. Você tem que priorizar a comunhão em Cristo. Você tem que priorizar aquilo que é o melhor para a igreja. Então, se o melhor para a igreja é eu me abster, eu me abstenho. Agora, se o melhor para a igreja é, em vez de eu estar procurando abstenção, eu evitar certas críticas, e aí, claro, a crítica tem um lugar certo. A crítica construtiva, fundamentada na palavra de Deus, tem que vir para ajudar. E ela chama-se exortação. Então, você pode e deve exortar a pessoa de acordo com a palavra de Deus, mas não de acordo com seus achismos. E é muito importante sabermos separar isso. O que é uma opinião minha, uma opinião particular, ok? Então eu tenho essa forma de enxergar, que seria melhor assim, seria mais agradável assim. Só que eu tenho que separar isso do que é preceito bíblico, ok?
Então o que é preceito bíblico está acima da minha e da sua opinião, do meu e do seu achismo, do meu e dos seus gostos. Então é a palavra de Deus, tá ok? Agora, a exortação às pessoas tem que estar de acordo com a palavra e não de acordo com o que eu gosto ou com o que eu acho, ok? As pessoas não têm que se submeter ao que eu gosto ou ao que eu acho, e sim à Sagrada Escritura, que é a mesma que vincula a minha responsabilidade, que impõe a mim também a minha obediência. Então todos nós temos que nos submeter ao Senhor Jesus por meio da sua palavra. Aí essas facções serão desmanchadas quando aqueles que estão dentro delas abrirem mão dos seus próprios gostos, dos seus próprias opiniões particulares e pessoais e se submeterem à palavra de Deus, centralizar a palavra de Deus acima dos seus gostos, acima das suas preferências. Quando assim o fizerem, o espírito faccioso será então derrotado. O espírito faccioso, que não é no entendimento, alguém já pode pensar, nossa, é tipo uma pombagira, um tranca-rua, alguma coisa assim. Não, não é uma possessão maligna. É uma disposição do espírito humano, de se juntar com os seus afins e desprezar todos os demais. E querer que os seus afins tenham a preponderância, que eles imponham regras sobre todos os demais. Eu sou de Paulo, então os de Paulo têm que mandar. Não, mas eu sou de Apolo, os de Apolo que tem que mandar. Não, os de Cefas, esse sim que tem que mandar. E quem manda? E no final das contas ficam vários grupos disputando entre si, querendo um a destruição do outro, querendo um a queda do outro. Ou talvez não a destruição, mas que ele tenha preponderância, que ele esteja acima dos demais. E aí vai surgir o que? Os ciúmes. Por quê? Eles entendem dentro das suas facções que são grupos fechados, que tem que privilegiar-se entre si, que tem que se confabular entre si e que tem que desprezar o outro. E se ver um integrante desse dialogando com o integrante do outro, vai logo querer intimar. Por que você está andando com fulano de tal? Por que você está dando atenção para fulano de tal? Sendo que na cabeça dele, aquela pessoa tem que privilegiar o seu pequeno grupo, o seu grupo de afins. E com isso nós temos uma igreja extremamente dividida, na qual determinada pessoa pregando, certas pessoas aceitam, outras pessoas desprezam. Se alguém louvar, determinadas pessoas participam do louvor, outros vão procurar defeito. E assim o diabo encontra ocasião de trabalhar contra a igreja. Por quê? No que depende de Cristo, as portas do inferno não resistem, tá certo? As portas do inferno não prevalecem. Só que no que depende do homem, da humanidade, que eu falo aqui não homem ou mulher, mas no sentido de antropo, de humano, no que depende do ser humano, com seus problemas, defeitos, pecados, facciosidade, você tem a situação na qual Cristo, no mesmo Espírito, capacita a todos, numa mesma comunhão, une a todos, porque a salvação é somente através dele, e todos são corpo e ele é a cabeça. Mas no que tange ao homem, nós temos esse comportamento faccioso que vem dividir o corpo. O corpo tem que ser um, e a cabeça do corpo é Cristo. Mas no que tange ao ser humano, ele quer dividir o corpo, ele quer rachar o corpo. Ok? E quando você vê esse tipo de situação, você vê uma igreja dividida. E como a igreja dividida, você vê uma igreja inoperante. Uma igreja que infelizmente começa a entrar numa letargia. Por isso que você teve o enfraquecimento e a morte de igrejas onde antigamente haviam grandes avivamentos, onde havia um berço de grandes missões, de grandes iniciativas missionárias, de grandes escolas teológicas, tá certo? De grandes pensadores no âmbito da fé, e você viu depois o seu esfriamento e a sua morte, infelizmente. Por quê? Igrejas que deixaram entrar sentimento faccioso e se dividiram, e dividindo-se, guerrearam entre si internamente, e o final dessa guerra todos vieram a ter prejuízos, graves perdas e até a morte, né, o fim de determinadas igrejas em certos lugares. Agora, a igreja de Cristo, ela não pode ser vencida. Então, mesmo que certas congregações venham a falir, mas a igreja de Cristo continua em pé. Então, ela muda para outro lugar, as pessoas que ali estão, que percebem que aquele lugar não está andando conforme dada a palavra de Deus, deslocam-se para outro lugar, para outra igreja. Mas a igreja de Cristo não é uma placa, não é uma denominação. É a igreja constituída pelos salvos em todos os lugares onde estiverem.
aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Essa igreja espiritual, ou corpo místico, como alguns gostam de dizer. O corpo cuja cabeça é Cristo. Seus membros estão espalhados em várias denominações. E estes não desistem. Prosseguem até o fim. Mas infelizmente nós vemos o fim de certas denominações. Porque permitem que o sentimento faccioso adentre e venha a causar divisões. Então a gente viu. Na arte principalmente demonstrado o rachamento na relação entre o casal, o que é o começo de toda destruição, quando o casal está dividido, brigando entre si, quando um não consegue valorizar as vitórias e conquistas do outro, quando um também não consegue observar e ter a sensibilidade para as necessidades do outro, estão agora disputando entre si, querendo saber quem tem a razão, e essa divisão vai causar a morte do casamento, a morte do relacionamento, o divórcio, que não está de acordo com a vontade de Deus, ok? Fazendo com que uma família venha a ser destruída e muitas das vezes graves prejuízos venham a repercutir sobre a vida dos filhos e sobre a sua continuidade histórica. Então nós temos aí esse problema em relação à família e a questão já ressaltada com relação ao sentimento faccioso, que pode vir trazer não só no âmbito da família, do núcleo familiar, mas no âmbito maior da igreja. A igreja se dividindo, a igreja com esse sentimento faccioso, trabalhando uns contra os outros, uns criticando os outros de uma forma destrutiva, tá certo? Injusta, né? Não cooperativa e querendo, na verdade, encontrar meios para que o seu próprio grupo tenha preponderância sobre o outro. E assim você tem uma igreja que acaba ficando inoperante, letárgica em relação ao mundo, e com isso ela pode vir a ruir, pode vir a falência. Com isso você vê, por exemplo, a igreja de Laodiceia, aquilo que eu procurei destacar, a separação entre a igreja de Cristo, constituída pelos salvos, tá certo, em todo o mundo, e a igreja denominação, ok? Então, dentro da questão da igreja denominação, sentimento faccioso pode trazer a sua ruína, sim, a denominação, mas a igreja de Cristo permanece, continua marchando sobre a face da terra, pessoas sensíveis ao Espírito Santo que não se deixam tomar por esse sentimento faccioso ou pelos colocado aqui o ciúme, como é o tema da nossa abordagem. Então você tem, por exemplo, no livro de Apocalipse, a carta a Filadélfia e a carta a Laodiceia, e compare as duas igrejas. Mesmo uma igreja sendo duramente perseguida, mas Cristo louva a sua atitude, a sua fidelidade, e diz que há uma porta aberta diante deles, e que essa porta vai proporcionar a eles crescimento, no sentido deles levarem a palavra de Deus aos povos. Cristo vai usá-los para isso. E o outro Cristo diz que na verdade está lá de fora, e as pessoas têm uma visão incorreta, uma visão ilusória quanto a si mesmo, achando que é rica, é enriquecida e que não tem falta de coisa alguma, pensando ser autossuficiente aos seus próprios olhos, mas que é completamente fracassado aos olhos de Deus. Então você tem essa situação na qual as pessoas, devido à entrada de diversos males, vão adquirindo para si essa perda de sensibilidade espiritual e não tem mais noção da sua própria situação diante de Deus. Então tudo começa muitas das vezes com um sentimento faccioso, conforme é alertado aqui por Tiago na sua carta. Porque onde há inveja, tá? Você tem aqui o sentimento, né, de inveja. A inveja ela é muito terrível, porque ela não é apenas você olhar para aquilo que você não tem, para que aquilo que o outro tem e você não tem, não é apenas o fato de você querer aquilo que a pessoa tem para si, porque isso não interfere em a pessoa ter ou não ter. Você quer também aquele bem, aquela situação, aquela formação, aquela oportunidade, você também quer para você. Mas a inveja não é isso. A inveja é você ver que a pessoa adquiriu tal coisa. Você quer que a pessoa não tenha aquilo. Não é tanto que você quer aquilo para você. Mesmo que você não consiga, você não quer que a pessoa tenha. Você não quer que a pessoa conquiste, você não quer que a pessoa chegue. Por quê? Porque esse sentimento de inveja vai despertar esse tipo de distorção. Vai despertar esse tipo de mal, a ponto de você começar a desejar ver a queda da pessoa, a desejar ver o fracasso da pessoa. E com esse sentimento de inveja sendo alimentado, se você não combater, se você não se lançar
aos pés de Cristo, implorando perdão e clamando por transformação, por ser uma nova criatura, e que esse sentimento seja afastado de você, você seja liberto disso, se você assim não o fizer, o crescimento desse sentimento trará a sua ruína. Em vez de você, observando o outro, despertar para que você também entre em ação e possa galgar, né, oportunidades para chegar também àquele patamar, se não naquela mesma condição, mas pelo menos desenvolver, crescer, avançar, evoluir, ao invés disso você fica desejando o mal do outro. Que o outro não tenha o que na verdade ele tem, ou que ele perca, né, ou que ele não consiga, ou que ele fracasse, ou que ele falhe. Então você, em vez de se preocupar em crescer e desenvolver, você fica buscando a falha do outro e desejando o mal do outro. Com isso, lançando em terra uma semente de destruição que, crescendo, leva à sua ruína. Buscando a ruína do outro, você constrói a sua própria ruína. Eis aí a inveja. Então você tem a inveja, conforme Tiago alerta, porque onde há inveja e espírito faccioso não é uma possessão demoníaca, é uma disposição de espírito, seu próprio espírito. Espírito faccioso, onde você observa um problema, um mal, em vez de você ser a ferramenta de Deus para a transformação positiva de vidas e cura, você é a ferramenta do diabo para alimentar mais intrigas. Então você vê um determinado problema, em vez de você ser um instrumento nas mãos de Deus para tratar o problema, você se torna um microfone da boca de Satanás para propagar aquele problema e para fazer com que ele cresça ainda mais, fazer com que ele venha a causar maiores divisões, venha a causar maiores problemas. Então com isso você está manifestando espírito faccioso. A disposição do seu espírito é uma disposição facciosa para a divisão e para a ruína. Como Cristo disse, uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então quando você observa o início dessa rachadura, o início dessa divisão, como que você vai operar em relação a isso? Como um veículo de transformação para bem, como um veículo de cura para vidas, ou como estratégia de Satanás para que essa divisão aumente cada vez mais e que esse mal se propague ainda mais? Então você tem aí Tiago nos alertando quanto a isso. Aí a perturbação, tá certo? Aí a perturbação e toda, veja aqui como ele enfatiza, e toda obra perversa, diversos tipos de obras perversas, de perversidades. E infelizmente nós temos observado muitos escândalos, e esses escândalos decorrem muitas das vezes desse tipo de manifestações que começam, o Espírito Santo alerta, as pessoas ignoram, permitem que isso cresça, acalenta, alimenta, faz com que isso venha a se desenvolver, e quando chega a um patamar, chega a um nível em que ela está tomada por esse tipo de sentimentos, ela é capaz de qualquer coisa. Ela é capaz de todo tipo de ações perversas, como Tiago assim o alertou. Então é algo que nós temos que estar atentos, nós temos que estar alertas, porque é algo que diz respeito à nossa comunhão, algo que diz respeito à nossa vida, à nossa salvação. Se nós não nos atentarmos para isso, poderemos ter graves prejuízos em relação à nossa própria vida espiritual. Nós estivermos alertas, né, a essas recomendações da palavra de Deus. Tiago 3,16. A verdade prática. O ciúme é uma obra da carne. Veja aqui, é do sarx, tá? Então o sarx, a carne viva, né? A carne que tem manifestações, inclinações pecaminosas, como Paulo diz que na minha mente há uma lei, eu quero seguir a lei de Deus, mas uma outra lei opera nos meus membros, e esses membros ligados a essa ideia de sarx, de carne, tá certo? Então essa carne, onde há esse tipo de manifestações, e nós precisamos ter a compreensão de que nossa salvação é unicamente pela graça na pessoa bendita de Cristo Jesus. Manifestamos a fé salvífica na graça bendita de Cristo Jesus, ou seja, não é por merecimento, porque o que nós merecemos é condenação em decorrência de todas essas manifestações de pecaminosidade. Então, o que Paulo diz? Apresentai-vos como escravos de Cristo para a salvação. Ou você é escravo do pecado para a morte, ou escravo de Cristo para a salvação. Em que sentido? De que você agora vai sujeitar-se
vai submeter a Cristo, vai crucificar o seu velho homem. O seu velho homem que manifesta na sua natureza todas essas tendências, tá certo? Todas essas distorções causadas pelo pecado, desde o Éden, ok? Que vem se manifestando em diversos tipos de deturpações e distorções da natureza humana. Dentre elas, esses ciúmes, ok? Faz parte da antiga natureza, da velha natureza, que tem que estar crucificada com Cristo, ok? Tem que estar sujeita, tem que se sujeitar a Cristo, apresentando-se como escravo, sendo Cristo o Senhor. Então, sendo Cristo o Senhor, nos dará ordens, tá certo? Nos orientará quanto à correta maneira de viver. E se nós obedecermos como escravos de Cristo, poderemos então cumprir com a sua vontade e permanecemos dentro da sua graça, no âmbito da sua salvação. A salvação vem dele. Cabe a nós nos mantermos dentro do âmbito da salvação. Cabe a nós sermos obedientes, como ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim nós também temos que ser obedientes a Cristo até a morte. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então, para sermos obedientes a Cristo até a morte, até o último momento, precisamos ter a noção das manifestações da nossa carne e combatê-las e sujeitá-las, tá certo? E depositá-las ao pé da cruz. Dentre elas, o ciúme, que é esse sentimento de posse. O ciúme é como se você subconscientemente se entendesse dono de uma pessoa, o dono de um cargo, o dono de uma situação. Você entende que ela é sua, ok? Que ela é a sua posse. Não que é um bem de Deus, um bem depositado por Deus a você, dado a você, emprestado a você para que cuide, para que zele. Você entende que ele é seu e que está sob a sua posse e que ninguém então pode tocar. Porque se tocar, você manifesta ciúmes em relação a eles. Então é uma visão distorcida em relação à vida, em relação às pessoas, em relação às situações, em relação às coisas. Você começa a entender que você é dono delas, ok? E com isso você manifesta ciúmes se houver qualquer tipo de situação diferente da que você entende ser a correta, que você entende ser a certa. Então você começa a centralizar a si mesmo dentro dessa situação e não a Cristo. Então você passa a ser a prioridade, a pessoa principal, a pessoa central e não Cristo. Tanto que você começa a manifestar ciúmes em relação a isso. Há ciúme de um cargo, determinada pessoa foi consagrada àquele cargo, mas você entende que é para ser seu. Aí você vai manifestar ciúmes em relação a isso. E aí você não vai aceitar que aquela pessoa é presbítero e você não é. Por quê? Porque você entendia que você deveria ser. Só que a situação é diferente daquilo que você entendia. E aí o que você faz em relação a isso? Você manifesta ciúmes e passa a desprezar, inclusive passa a manifestar sentimentos facciosos, né, procurando fazer as pessoas enxergar erros naquela pessoa que foi consagrada, sendo que você entendia que deveria ser você. Você começa a manifestar inveja, querendo que a pessoa caia, que não tenha aquilo, não tanto que você observe a trajetória que ela fez para também chegar lá. Não, você quer que ela não tenha. E aí você tem inveja. Com isso você tem sentimentos destrutivos. E isso pode ocasionar a sua própria ruína, a sua própria queda. Então temos o alerta aí em relação a esses sentimentos que são da carne e precisam ser controlados, precisam ser dominados, ok? Então temos aí aquilo que a lição vai discutir de uma forma prioritária, né? O ciúme é uma obra da carne. Só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Por quê? Quem manifesta o fruto do Espírito está ligado à videira, e a videira é Cristo. Varas ligadas à videira. Veja. Então Cristo disse: a toda vara que está ligada a mim, o Pai a limpa. Ok? Então dentro dessa metáfora, né, dessa alegoria criada por Cristo, da vara, né, da videira e as varas ligadas a ele, você tem a figura do agricultor. E o agricultor, o pai, né, vem fazer a limpeza, retirando daquela vara, retirando daquela pessoa, né, daquele galho, retirando tudo aquilo que não pertence a ele, aquilo que não deve estar ali, e que agregou-se a ele e está parasitando, está sugando a vida dele, está atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Dentre esses seres parasitários, nós temos aí a inveja, nós temos os ciúmes,
tá certo? Nós temos o sentimento faccioso, nós temos aí a ira, ok? Nós temos aí diversos sentimentos que causam dano, causam prejuízo, impede a frutificação. Então você terá o que? O processo de limpeza. E aí o Espírito Santo de Deus vai te confrontar, vai expor a você essa situação, para que você perceba esses defeitos e você se humilhe diante de Cristo, para que Ele venha trazer transformação sobre a sua vida. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? É feito em nova criatura. Então, ser feito em nova criatura, ou aproveitando a analogia aqui, frutificar o fruto do Espírito, produzir o fruto do Espírito, é ter a vida de Cristo em si, e é permitir o processo de purificação, de limpeza, que Deus venha arrancar de você esses sentimentos nocivos, malignos, sentimentos destrutivos. E aí, através desse processo, você vai avançando, você vai se desenvolvendo espiritualmente, até, como Paulo disse, buscando a estatura de varão perfeito, que só será alcançado na glorificação, mas você precisa estar sempre buscando. Porque é nesse ato em que você está sempre buscando pelo aperfeiçoamento espiritual que você vai sendo transformado pelo Espírito Santo. De modo que você já sentiu inveja, mas não sente mais. Você já teve ciúmes, mas não tem mais. Porque não pertence a você, pertence a Cristo. É a Cristo, é a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tá certo? Então é para a glória de Cristo e para o bem da igreja, e não seu. Então, não fui eu que cantei. Tudo bem, mas quem louvou, louvou a Cristo. E a igreja louvou a Cristo juntamente com a pessoa. E espiritualmente foram enriquecidos. Mas não foi eu que preguei, mas quem pregou, pregou a palavra de Deus, em submissão ao Espírito. E a igreja foi edificada, e o nome de Cristo foi glorificado. E almas foram salvas. Não importa se fui eu, se não fui eu. Se fui eu, se foi o fulano, se foi o fulano que eu tenho amizade, se foi outro fulano que eu não tenho tanta amizade. Se for o fulano que concorda com as coisas que eu falo, se for o que se opõe às coisas que eu falo, mas de modo respeitoso, mas se opõe, tá certo? Pensa de uma outra maneira, mas Cristo foi glorificado, mas vidas foram edificadas, mas a igreja foi edificada, o nome de Deus foi glorificado nessa situação, então amém. Eu não preciso manifestar esse tipo de ciúme, porque eu tenho o fruto do Espírito e eu priorizo a glória de Cristo. Então somente quando você começa a perceber e a se sujeitar a Cristo, tá certo? E a manifestar o fruto do Espírito, é que você pode se proteger dessas situações. O ciúme é uma obra da carne. Só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então não estamos falando de possessão demoníaca, estamos falando de manifestação da carne. Ok? Então muitas das vezes as pessoas esquecem disso, né? Ficam só pensando, o espírito disso, o espírito daquilo. É o seu próprio espírito. Sua própria natureza, tá certo? É a sua carne. Então, sentimentos carnais manifestam e por você não se sujeitar, eles te dominam. E isso começa a ser o seu objetivo. Seu objetivo, sua forma de viver, tá certo? Sua forma de pensar, sua forma de agir, guiadas não pelo Espírito de Deus. Andeis conforme a lei do Espírito, em E maiúsculo. Andeis conforme a lei do Espírito de Deus. E não cumprireis a vontade da carne. Se você andar conforme a lei do Espírito. Ok? Então a lei do Espírito é o cumprimento da promessa que Deus havia feito no Antigo Testamento. De que a lei não estará mais em tábuas de pedra. Mas que seria escrita dentro dos corações. E quem escreve essa lei dentro do nosso coração é o Espírito Santo de Deus, que sonda até as profundezas de Deus. Então quando você anda conforme a lei do Espírito que está dentro de você, você não cumpre a vontade da carne. Porque quando a carne se manifesta para te arrastar para uma situação de destruição, de distorção, tá certo? De sentimento destrutivo, o Espírito Santo de Deus te alerta. Falando, não, você está errado, não é assim. Não deve ser assim. Você não pode permitir que isso cresça dentro do seu coração e que tome lugar. Se necessário for, peça perdão. Se necessário for, libere perdão, tá certo? Se necessário for, se lance aos pés de Cristo, implorando por restauração, implorando por transformação, por palingenesia, tá certo? Por metanoia, ok? Dos termos gregos que falam aí, num processo de transformação da mente, num processo de retorno, num processo de transformação,
de atitudes, começando numa metanoia, uma transformação da sua mente, para manifestar-se, epistrefa, manifestação das suas atitudes, ok? Um arrependimento, ok? Para que você possa ir numa caminhada, numa vida cristã, progressivamente crescendo, como eu já falei, buscando a estatura de varão perfeito. Mas é necessário sermos conscientizados em relação a esses riscos e essa necessidade de arrependimento, de transformação, de sermos sinceros quanto a isso, quanto às nossas necessidades, tá? O texto referencial é de Gênesis 37, 1 ao 4, 11, 18, 23, 24 e 28. Olha o que diz. Ó. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então o contexto anterior era predileção, né? Predileção entre Jacó e Esaú, que rachou a família, né? Isaac por Esaú, Rebeca por Jacó. Todos aqueles conflitos que surgiram, feridas que ficaram, prejuízos, vindo a haver uma reconciliação entre Esaú e Jacó só posteriormente, tá? E as palavras de Deus se cumprindo de uma forma perfeita, quando Deus falou: duas nações estão aí dentro do teu ventre, né? E o maior servirá ao menor, o que se verá posteriormente somente na situação de Edom, tá? Cujo ascendente é Esaú, Israel, cujo ascendente é Jacó. E Edom, em determinado momento histórico, de fato passa a servir Israel. Então eis aí o cumprimento da profecia. Então ali não tem nada a ver com predeterminação, com um decreto de Deus dizendo que esse vai para o céu e que o outro vai para o inferno antes mesmo deles existirem. Bobagem, tem nada a ver com isso. Aqui fala de grupos e não de indivíduos, e diz respeito a servilismo ligado à nação de Edom em relação à nação de Israel e não aos de indivíduos Esaú e Jacó. Ok? Se você ler o texto corretamente, você vai entender e vai escapar dessas distorções, tá? Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E isso aqui é interessante ressaltar, por quê? Porque em algumas pregações, em algumas colocações, pode parecer que Jacó favorecesse José a tal ponto que ele fosse meio que um vagabundo, que ele não fizesse nada, tá? Que ele vivesse, né, no bem bom. Na verdade, o texto não nos dá essa referência, não era assim, ok? José também tinha responsabilidade, José também tinha obrigações, e obrigações para com seus irmãos. Claro que José, em determinadas situações, ele age com uma certa imaturidade, como a gente vai perceber no texto aqui. Mas os irmãos, devido ao ciúme, percebeu? Olha o mal que o ciúme está causando aqui. Devido ao seu ciúme, tá certo? Age com espírito faccioso, dividindo o grupo. Aqui está José, o preferido, né, do pai. E aqui estamos nós, preteridos. Aqui está aquele que é predileto, por quem ele tem predileção. E aqui estão os preteridos. E aí dentro do grupo ali existem alguns mais sensatos e alguns mais loucos, tá? Mas você tem a situação geral de que eles entendiam que José era o preferido de Jacó. Na verdade, Jacó, infelizmente, dá algumas demonstrações incorretas, tá? Ele deixa transparecer essa predileção, o que traz muitos prejuízos para José. Mas José, sim, tinha obrigações também a cumprir. Então, mesmo que manifesta uma certa predileção de Jacó, mas isso não isenta, de Jacó, correto, em relação a José, mas isso não isenta José de obrigações tal qual seus irmãos também tinham, tá? E cuidados de Jacó para com esses que se entendiam preteridos, mas devido ao ciúme que eles tinham, eles não enxergavam isso. Jacó manda José numa caminhada extremamente longa, sendo ele ainda jovem, para encontrar seus irmãos que estavam se deslocando com as ovelhas procurando um bom pasto. E aí ele expõe José a um risco. Ele vai, é um jovem, e caminha sozinho buscando saber dos seus irmãos. Ele denunciava atitudes erradas? Sim, denunciava. Mas quando Jacó o envia, está querendo saber do seu estado. Se eles estão bem, se eles precisam de algo. Então existe um cuidado, existe um serviço, um trabalho, um desempenho de uma função por parte de José. Mas quando o ciúme entra na mente da pessoa,
ele cega a pessoa não percebe mais. A pessoa não vê mais as situações em que ela não foi preterida. Em algum momento ela foi preterida, sim, mas quando ela não foi preterida, ela também não enxerga. Quando alguém se manifestou para ter cuidados com ela, para ter atenção com ela, ela também não valoriza. Por quê? Porque o ciúme toma a mente dela e faz com que ela veja tudo de uma perspectiva negativa, tá? E ela veja sempre facções, inclusive sentimentos facciosos são os que mais têm sido alimentados na sociedade, com uma visão sempre de luta de classes ou de luta de raças, tá? E você tem sempre essa situação sendo alimentada por determinados grupos que querem, no meio do caos, chegar ao poder, ter a oportunidade de se alçar ao poder, de serem os condutores dos oprimidos, dos fracos, dos inválidos, dos proletários e por aí vai. Então esse sentimento faccioso é algo maligno, é algo demoníaco e algo que é utilizado como estratégia política, aproveitando-se destes como massa de manobra, tá? Então você tem essa situação num ambiente micro, no ambiente do núcleo familiar, num ambiente um pouco maior. A gente pode falar acerca de igreja, a gente pode falar acerca da família de Jacó, os irmãos de José em relação a ele, e a gente pode falar na sociedade de modo geral, com esse sentimento faccioso sendo alimentado no coração das pessoas, colocando sempre tudo em oposição, tá? Que existe sempre uma luta, né? Luta de diferentes níveis, diferentes classes, em diferentes situações, colocando sempre tudo em antagonismo. É a tese, antítese e síntese, né? A dialética que opera em certas políticas que nós temos observado hoje na sociedade, que também tem a ver com o sentimento faccioso. Dividir um país, por exemplo, dividir para governar, porque com isso você consegue espaço para se ascender ao poder, colocando-se como um representante daqueles que você fez entender serem os oprimidos. Então você tem toda essa estratégia que sempre foi utilizada, tá? Israel, ou Jacó, né? Assim, deixa eu ler um pouco antes. 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, como eu destaquei aqui, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Então você tem essa situação deste grupo ter uma dificuldade de ser homogêneo. Por quê? Você tem o período em que era muito mais comum a poligamia, tá? Então a poligamia foi tolerada, ok? Mas você tem um período onde foi muito mais comum, principalmente de acordo com a situação. Muitas das vezes era a questão da esterilidade, no caso de Agar, né? Mas algumas vezes umas tradições. Então você tem Jacó tomando esposa junto aos parentes, né, dos seus pais, né, dos seus ancestrais, e a tradição que imperava, né, nessas famílias, nesses clãs, nesses lugares. Então você tinha Jacó na situação de ter duas esposas e duas concubinas, cada concubina sendo na verdade a serva de uma das esposas. Então você tem a esposa e sua serva, e aí a outra esposa e sua outra serva. E com isso você tem 4 núcleos pelo menos, tá? O núcleo de Raquel, o núcleo de Lia ou de Leia, tá? O de Bila e o de Zilpa. E aí você vão ter filhos de cada uma dessas mães. Então meio que são grupos, são pequenas facções, tá? A única coisa que aglutinava eles era o sentimento de revolta em relação a José ser o predileto. E aí isso aglutinava aqueles que se opunham a José. Mas você tinha essas situações aí, tá? Que traziam grande divisão dentro dessa família, e essa divisão traz a tragédia. Somente a intervenção divina pode livrar essa família aqui de uma tragédia. Veja só. Israel, né, ou Jacó, amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e porque era filho de Raquel, a sua preferida. E era o primeiro filho de Raquel, o segundo foi Benjamim, tá? Com o nascimento de Benjamim, Raquel morre no parto, e você tem José então sendo o primogênito da mulher preferida, então tida por ele como a esposa principal. Então ele será o seu primogênito. Ah, mas tem Rubem que nasceu primeiro, tem Levi, não interessa. A principal é Raquel. E quando Raquel tem um filho, ele torna-se o principal para Jacó. Ele torna-se o primogênito da família, não por idade, mas por preferência.
primogenitura, tá? Não é somente a questão da idade, mas também a questão da preferência. Porque era filho da sua velhice, fez de uma túnica de várias cores. Eu vou ler um material aqui muito interessante que fala para nós qual é a relevância disso. A túnica de várias cores. Viaja através da Bíblia. Gilbert Bierce, deve ser assim o nome dele, da editora CPAD. Tá? Ele vai nos trazer a relevância dessa informação aqui. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, tá? E não podiam falar com ele pacificamente. Então você vê essa percepção dos irmãos sobre esse comportamento. Então esse comportamento se tornou notório, né? Então algo deixou muito claro para eles, essa predileção de Jacó por José. E devido a essa predileção de Jacó por José, eles, tomados pelo ciúme, veja aí o ciúme, como o ciúme ele oblitera a inteligência, tá? Ele vai fazer com que você haja irracionalmente, que você haja emotivamente e não de forma inteligente, e muito menos de forma espiritual, tá? Então, tomado pelo ciúme, eles nem querem saber da própria pessoa de José. Se José concorda com isso, que ele se acha superior, que ele se acha maior do que eles, mais importante do que eles ou não. Eles não querem nem saber do que José acha em relação a isso. Eles veem o comportamento de Jacó para com ele e já o desprezam, tá certo? E já manifestam todo tipo de animosidade contra ele, todo tipo de agressividade. Tanto que não podiam lhe falar de uma forma amistosa, sempre com estupidez, sempre com agressividade, com aspereza. Tá? Por quê? Tomados de uma emoção carnal. Aí a carne está governando. Não há nada, claro, que acerca da lei do Espírito falamos de Romanos, Novo Testamento. Mas trazendo, né? Fazendo a paráfrase dessa situação, porque essa situação não ficou só no passado, essa situação acontece corriqueiramente. Então, trazendo para os nossos dias, não andou conforme a lei do Espírito, não se deixou guiar pelo Espírito, agiu emotivamente, e com isso foi tomado pelo ciúme e não analisou as questões de uma forma fria, de uma forma racional. Tá? E aí passou a desprezar uma pessoa que nem merecia esse desprezo, tanto que posteriormente Deus utilizará desta pessoa para a salvação de todos os demais, quando José chegar na realeza, lá depois de passar por diversas fases de sua vida. Escravidão na casa de Potifar, preso, né, injustamente, depois injustiçado na cadeia, tá certo? Só posteriormente chegando até a corte de Faraó, servindo a Deus ainda em fidelidade, e com isso Deus usa dele como instrumento de salvação para toda a sua família. Aí ele torna-se vizir e com isso a sua família entra no Egito como convidados. Posteriormente serão escravizados. A mudança do faraó, que na verdade é uma mudança dinástica. Por que surgiu um faraó que não sabia nada sobre José? As pessoas pensam, nossa, como assim? Não tinha registros? É uma dinastia nova. Tá? O Egito tem esse problema dessa divisão entre norte e sul, entre Alto Egito, que é o sul, e Baixo Egito, que é o norte. Tá? E aí, essa divisão eram dinastias diferentes, e quando uma dinastia dominava sobre a outra, unificava o Egito, mas tudo aquilo que a outra dinastia fez era desprezado. A nova dinastia agora queria mudar tudo, modificar tudo. Então, quando essa nova dinastia chega ao poder e enxerga os descendentes de José como adversários, como inimigos. Ainda mais que foi a mesma época em que arqueologicamente pode falar acerca de uma invasão, talvez a invasão dos Ixos, tá? Então você tem uma associação de povos semitas, né? Então etnicamente próximos, né? Então eles veem os israelitas como um dentre esses inimigos. Então eles querem praticar um genocídio contra os israelitas naquela ocasião, ok? Mas isso somente posteriormente. Num primeiro momento, José foi o veículo de Deus para que eles fossem salvos do período de fome, de estiagem, né? De seca. E este mesmo José que eles estão desprezando. E eles não conseguem falar-lhe de uma forma amistosa, nem analisar as questões de uma forma inteligente, porque foram tomados pelo ciúme, ou seja, pela carne. Se deixaram levar, se deixaram dominar pela carne. Toda vez que a gente deixa dar lugar à nossa carne, é isso que acontece em diversas situações, em diversos contextos. A gente não dá lugar ao Espírito, a gente não é sensível à voz do Espírito.
Toda vez que a gente assim age, a carne toma conta e nós acabamos entrando por essas situações. Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha o sentimento de inveja aqui, ó, que Tiago denunciou. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ainda teve aquela questão do sonho, né, da lua, das estrelas, dos feixes, né? Então os feixes se curvavam. Inclusive o pai e a mãe, na ocasião do sonho de José, né, se curvavam diante dele. E aí eles, olhando para isso, tomados pelo ciúme e pela inveja, como diz aqui, eles, olhando para isso, o que eles ouviam? Prepotência. Esse cara é um prepotente, esse cara se acha melhor do que todo mundo, até do que o pai e da mãe. E aí eles não conseguiam nem tentar raciocinar e analisar aquela situação de uma forma racional e dialogar de uma forma tranquila com ele para entender se ele tinha mesmo aquela prepotência ou não. E aí, da parte dele, ele poderia até se antecipar a isso, perceber essa animosidade e deduzir que aquela informação liberada daquela maneira causaria isso, seria esse resultado. Mas ele era muito imaturo ainda para isso, né? E aí você tem situações hoje também de muitas pessoas que também são imaturas. Envelhecer não é amadurecer, não é necessário. Às vezes as pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Mas José amadureceu. Você vê isso, José na corte do faraó. O faraó tenta dizer que tudo aquilo era dele mesmo, ele que era o tal, que era o cara, e ele simplesmente diz, não, Deus interpreta os sonhos. E aí ele mostra toda essa maturidade, que ele tem que deixar muito claro que a glória é para Deus, que a honra é para Deus. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram. Olha essa conspiração aqui, ó, como acontece isso, né? As facções, os sentimentos facciosos levam a isso, ó, conspiraram contra ele. Quantas igrejas que a gente vê por aí que as pessoas estão conspirando umas contra as outras, em vez de estarem se unindo contra o inferno, em vez de estarem se unindo contra o diabo, o mundo, a carne, o diabo, em vez de estarem lutando contra o mundo, estão lutando entre si. Inveja, sentimento faccioso, ciúmes, porque determinados grupos chegaram a ter um destaque, os outros se unem para tentar destruí-lo. Sentimento faccioso, inveja, ciúme, sentimentos malignos, frutos da carne, ok? Que levam à condenação, que levam à destruição. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, ok? A túnica de várias cores, né, o objeto do ódio deles, né, do sentimento de predileção, o símbolo, né, desse sentimento. Tomaram-no, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam. Olha aqui, isso aqui é terrível, né? Venderam. Então quantas pessoas não têm feito isso, hein? Tem vendido seu irmão às críticas, vendido seu irmão, né, a conspirações para destruí-lo, trazendo sobre si mesmos condenação, trazendo sobre si mesmo destruição. Por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, aqui fala ismaelitas, aqui midianitas. Algum problema disso? Não. São povos, tá, que estão ligados por parentesco. Então você tem ascendente aqui, ó, Ismael, né, lá do tempo de Abraão, então um ascendente mais antigo, né? E depois Midian, que também vai estar dentro desse tronco genético. Então você tem povos aparentados que andavam juntos, tá? Que faziam esse tipo de atividade de caravanas, né? Então se juntavam vários povos para poderem realizarem este comércio entre as nações da época. Então organizavam caravanas e se juntavam para a sua autoproteção. Então, nenhum problema nisso. O grande problema aqui é os irmãos terem vendido o próprio irmão, devido a esta inveja e sentimento faccioso que os tomou, tá? Então, olhando aqui de uma forma mais específica para a lição, você tem a introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme de seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José
delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles os viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências de uma família em que a inveja e o ciúme, inveja e ciúme estão presentes. E aí você tem diversos focos aqui que a gente tem que observar. Em relação a Jacó, é errado ele ter alguma predileção? Eu falo opinião pessoal, sendo o mais sincero possível. Todos temos predileções. Todos temos predileções. Então aquilo que está mais alinhado ao que nós gostamos, ao que nós acreditamos, ao que nós entendemos. Então não seria uma solução você tapar o sol com a peneira, você ser hipócrita em relação a isso. Todos temos predileções. Jacó também tinha predileção. E aí você tem um relacionamento próximo, agradável entre ele e José. Então, obviamente, era fácil haver uma predileção. José é o filho da esposa preferida. Então, tudo isso caminhava para essa predileção. O problema é a forma como ele lida com a predileção. Então, ele tem uma predileção por José, sim, mas ele tem que tomar cuidado na forma como ele lida com isso, tá? Na forma como ele vai trabalhar essas questões. E aí, de tal forma, ele não usou de sabedoria na forma de tentar manter o equilíbrio dentro da sua família, que ele veio a atrair sobre o seu filho predileto o ódio dos outros. E aí também tem uma situação em relação aos outros, que é deixarem-se tomar pelo ciúme, pela inveja, e não analisarem racionalmente as situações e perceberem os momentos em que o pai demonstra preocupação com eles, tá? Demonstra cuidado com eles, e o momento em que seu próprio irmão deixa claro que ele não está isento de responsabilidades, ok? Que ele não era tratado como um mimado, mas que ele também tinha obrigações a cumprir, que os irmãos cumpriam certas obrigações, mas ele também cumpria com obrigações. E aí, na questão do sonho, você tem uma situação que é profética, que José não soube lidar com isso devido à sua imaturidade. E aí, ao final das contas, você enxerga algo extraordinário, que é a presciência divina. Então, claro, nossas ações são nossa responsabilidade. Nós não seremos isentados de responsabilidade em relação a bem e mal. Então, o bem será premiado e o mal será punido, ok? Mas Deus não pode ter seus planos atrapalhados. Deus é perfeito, Ele é onisciente e é presciente. Ele sabe de todas as coisas de antemão, antes que elas aconteçam. Então, com isso, mesmo diante desse quadro de inveja, de ódio, de ciúme da parte de seus irmãos para com José, Deus não permitiu que isso viesse a atrapalhar os seus planos de trazer salvação àquela família por meio de José. Então Deus, mesmo seus irmãos causando todo aquele mal, Deus utilizou esse mal para o bem tanto de José quanto de toda a família. Então Deus trabalhou com tudo isso a partir de sua presciência, vindo José posteriormente a se tornar vizir na casa real, na casa de Faraó. Mas os seus irmãos eram sim responsáveis pelas suas más ações, ações motivadas por sentimentos destrutivos, movidas por inveja e por ciúme. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito fácil isso brotar nos corações, nos nossos corações, a inveja e o ciúme, que pode nos levar a uma situação de ruína, de destruição, de sermos veículo para o inimigo trabalhar contra a obra de Deus. Já parou para pensar nisso? Como Pedro naquela situação em que ele disse primeiro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando Jesus diz assim, que eu vou para Jerusalém, ser entregue aos gentios e ser morto para o bem da igreja, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, Pedro se deixa usar por Satanás. Tanto que Cristo diz: para trás de mim, Satanás, que não conhece os planos de Deus. Então você tem a situação de Pedro que diz: Senhor, tenha pena de ti, não permita que isso te aconteça. E aí Pedro se deixou ser boca, se deixou ser veículo para o inimigo tentar trazer destruição naquele grupo, tentar trazer facção naquele grupo, tentar trazer medo dentro daquele grupo.
ok? E Jesus o repreendeu duramente. Então você tem que tomar cuidado com isso, para que você, se deixando levar pela carne, pelos sentimentos carnais, de ciúme, de inveja, não venha se tornar veículo do diabo dentro da sua igreja ou dentro da sua família, ok? Então isso aí tem que ser olhado por nós de uma forma muito cuidadosa. Primeiro, a falha no tratamento dos filhos, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Ok. O problema não está aí, tá? O problema está na maneira como ele vai lidar com isso, ok? Então essa é a situação. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes de seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu ciúme, ok? Deu lugar ao ciúme, tá? Então vamos colocar dessa maneira. A predileção de Jacó deu lugar a que seus irmãos produzissem. Por quê? Aí já entra na alçada da responsabilidade dos irmãos de José, ok? Não é necessariamente que eles se deixarão tomar pelo ciúme. A questão é, ao enxergar, ao essa predileção ficar na cara, estampada, eu gosto mais deste, este é o meu preferido, este é que faz as coisas conforme eu gosto, é esse aqui que eu vou priorizar. Ao esfregar isso na cara de todos eles, deu lugar a que se produzisse sentimento de ciúme. Eles poderiam ter evitado. Eles poderiam ter se posicionado de modo a tentar chamar José para o diálogo e perguntar acerca disso, o que ele acha disso. Ele se acha melhor mesmo do que os demais? Ele acha que ele deveria ter a prioridade sobre todos os demais? Talvez eles surpreendessem e vissem que mesmo que isso seja uma atitude de Jacó, isso não encontra reciprocidade em José. Que José na verdade se entende um dentre tantos e que é tão importante quanto os demais. Agora eles deram oportunidade a isso? Não, por quê? Tomados pelo ciúme. E aí você tem o erro de Jacó e você tem o erro dos irmãos. O erro de Jacó, não saber lidar de uma forma inteligente com a sua predileção, de modo a não vir a trazer destruição para sua família, divisão, sentimento faccioso e invejoso. Jacó não foi inteligente quanto a isso. Da parte dos irmãos, se deixaram tomar pela inveja e pelo ciúme, e não pensavam mais racionalmente. Não podiam nem falar a ele de uma forma educada, sempre com grosserias, com estupidez. Então se deixaram tomar pelo ciúme e pela inveja. Com isso, passaram a agir de uma forma estúpida. O ciúme e a inveja entre os irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família, conforme a gente já viu, né? O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. E aí entra uma outra questão aqui. O pai não lhes dava o devido valor. Veja, como assim? Que valor é esse? É um valor que a pessoa entende que deva ter. Então, existe toda uma situação também sobre autoimagem. Então, muitas das vezes, o sentimento de ciúme está ligado também a um sentimento de posse. Entendendo que, não, aquilo deveria ser meu, não de fulano. O cargo devia ser meu, e não de fulano. Era eu que devia estar lá, não ciclano. Então, quando você tem esse tipo de situação, você vai ter muitas das vezes uma visão distorcida sobre si mesmo e sobre a vida, tá? Então muitas das vezes acontece o seguinte: a pessoa manifesta sentimento de ciúmes e dá vazão a ele porque ela entende que era ela que devia estar ocupando um determinado lugar. Então veja, o pai não lhes dava o devido valor. O pai lhes dava valor, ok? Ou não? O pai não pegou José, Jacó não pegou José, o seu filho adolescente, a quem ele deu essa
roupa colorida, né? Essa roupa de várias cores aí, com mangas compridas. Então não era uma roupa para trabalhar, tá? Não era uma roupa para o trabalho pesado, uma roupa para o trabalho braçal. Era uma roupa para um trabalho, vamos dizer assim, de inspeção, de condução, direção, tá? Uma roupa que mostrava a predileção de Jacó por ele. Isso era claro, tá? Então você tem essa situação dele dar uma roupa de destaque, uma roupa que destaca em relação às outras, principalmente pela dificuldade da confecção na época, né? Então, o trabalho de tinturaria, né? A dificuldade de se obter essas cores e principalmente de tingir a roupa com isso. Então você tem toda uma dificuldade da época que dá mais destaque a essa situação. Então com isso você tem a predileção, está muito clara, está esfregada na cara deles. Olha, meu preferido está na cara deles. Devido a isso, a sua reação foi dar vazão ao sentimento negativo, que é ciúme e inveja. Pronto. A partir desse momento, ele entende que está recebendo menos do que devia. Então, quanto ele devia receber? E aí você tem a situação na qual Jacó não dava nenhuma atenção. Não é verdade, ele dava. Ele dava atenção àqueles filhos também, tá? Existe uma situação que foi descrita no próprio texto, na qual José delatava erros, tá? Problemas, situações erradas, incorretas, realizada por aqueles irmãos a o seu pai. Ele delatava porque havia algo a delatar. Ele denunciava porque havia algo a se denunciar, ok? Então eles cometiam erros, situações, né, em que eles cometiam erros. Então José entregava. Então era um dos motivos, né, da rixa deles para com José, ok? E aí existe a situação na qual, mesmo diante desses erros, Jacó não os abandonou. Jacó não os desertou. Se preocupava com eles, tá? Queria o bem deles. Tanto que pegou seu filho predileto e mandou numa viagem para ver como eles estavam e se eles precisavam de algo. Só que isso não foi nem levado em consideração por eles. Eles nem... Simplesmente, quando viram José se aproximando deles, depois de ter feito longa viagem e estar exposto a diversos tipos de riscos, assassinos, ladrões, sequestradores, tá? Animais ferozes, acidente, percebeu? Então mesmo José tendo se exposto a todos esses riscos na caminhada e chegando até eles, em momento algum eles pensam: nossa, José veio até nós, mesmo com toda essa dificuldade, veio saber como a gente está, né? Veio talvez levar alguma mensagem de volta para o pai, ou manda algum funcionário, ou manda víveres, né? Ou manda alguma ajuda. Não, eles pensaram só: a essa oportunidade de acabar com ele. Essa é a oportunidade de nos vingarmos. Então, tudo que sobe agora à sua mente é sempre algo negativo. Por quê? Se instaurou em seu coração sentimentos negativos, inveja e ciúme. Então, isso não vai deixar que você pense de uma forma inteligente. Então, você tem diversas faces, diversos prismas. Tem um problema de Jacó? Tem, mas também tem o problema dos irmãos. Sim, mas também tem a imaturidade de José. Ok? Tudo isso tem que ser observado. Para quê? Para que possa haver cura. Para que possa haver restauração e comunhão, e as pessoas possam viver de uma forma inteligente dentro de uma plena comunhão. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados, né, desprezados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, por isso aborreceram, no versículo 4, né? A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Então, do trigo, né, e do sol e da lua. Quando você olha para essas situações aqui, é muito fácil você ver que quando você é tomado pelo ciúme e pela inveja, você deixa de ver coisas muito claras, que é o agir de Deus na vida de pessoas que você não tem muita preferência. Percebeu? Então, José não era muito da preferência deles, né? Por quê? Porque Jacó demonstrava sua preferência por José. E isso veio a abrir caminho, abrir porta, abrir oportunidade para que o ciúme crescesse no coração deles. E eles alimentaram isso. Alimentaram esse sentimento invejoso, faccioso em relação a José.
Pronto, aí não conseguiam mais pensar racionalmente em relação a ele. Muito menos perceber a profecia, perceber a revelação. O agir de Deus na vida de José, que já estava começando a se manifestar, mas que seria compreendido somente mais tarde. Agora, uma coisa eu quero destacar. José não era obrigado a relatar isso para ele. José quis relatar e relatou. E o relato dele trouxe um agravamento do prejuízo. Então, com isso, nós temos que pegar uma lição de Deus, da parte de Deus para nós. Aquilo que Deus quer realizar através de você, aquilo que Deus revela para você, não pode ser absorvido, não pode ser recebido da mesma forma por todas as pessoas. Então nós não podemos manifestar na nossa vida a mesma ingenuidade que José teve em relação a dele. Deus revelou para ele, sim. O que isso significa para ele? Que Deus vai fazer isso através dele, ok? Então em algum momento da história, Deus ia realizar isso através de José. E José compreenderia quando Deus realizasse. Mas quando José pega aquilo que é uma revelação de Deus para ele, e ele imaturamente compartilha isso com o grupo, Jacó guarda tudo isso em segredo. Por quê? Jacó não compreendeu totalmente, se espantou um pouco, a imagem do sol e da lua se curvarem também, mas ele guarda isso em segredo. Por quê? Ele já estava lá desde Abraão, que veio de Ur dos Caldeus até Canaã, debaixo da orientação da voz divina. Isaac, Jacó, eles sabem que Deus fala, eles sabem que Deus revela. Então Jacó não entendeu completamente o que era aquilo, mas sabia que era algo de Deus. Sabia que aquilo não veio espontaneamente de José, mas que aquilo era um agir de Deus. Ele não sabia ainda como nem porquê, mas ele guardou no seu coração. O que Jacó fez? Guardou, para ver um desenvolvimento maior posteriormente. O que os irmãos fizeram? Se inflamaram de mais raiva ainda. É isso que gera uma informação que você libera e que não era para todas as pessoas receberem. Algumas pessoas vão ficar em oração. Senhor, o que isso significa? Como é que isso vai se cumprir na vida dele? Mas muitas pessoas vão se voltar contra você, dizendo prepotente, arrogante, se acha melhor que os outros. Por quê? Porque eles não têm como compreender aquilo que Deus faz na sua vida, devido ao sentimento que eles estão alimentando. Estão alimentando o sentimento de inveja e de ciúmes. Entendiam que deveriam ser eles e não você. Então, se você compartilha, o que você faz? Você está atraindo mais problemas. Tem problema que a gente pega com a própria mão. Tem problemas que Deus permite que aconteça. Então Deus permite que a gente passe por provações, por certas situações para nosso aperfeiçoamento. Mas tem problema que a gente pegou com a própria mão. Então tem situações aqui que a gente vê também isso. Ciúme como causa de conflitos e desprezos. A túnica, o símbolo do desprezo. Veja só. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso, tá? A túnica colorida, aí para se obter a cor, o roxo vinha de um molusco, e aí outras eram plantas. Aí tinha, né, a questão do curtidor, que levava aquilo, né, para tanques, e aí para obter a fixação daquela cor no tecido, empregava-se urina algumas vezes. Então aquilo era um fedor terrível, né? Então era toda uma dificuldade para se realizar um trabalho desse. Para obter uma túnica multicolorida, eu nem imagino, eu nem sei, né, a dificuldade para se obter isso. 2 cores feitas de fios grossos. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Deixa eu ver um pouco mais aqui com vocês. Viagem através da Bíblia. Vamos ver o que ele nos diz aqui sobre essa túnica aqui, ó. Página 40. A túnica de várias cores de José. Nos tempos de José, muitas túnicas eram bem simples. Cobriam até os joelhos e tinham mangas curtas ou meias mangas. Mas a túnica que José recebeu de seu pai tinha várias cores, provavelmente chegava até os tornozelos e tinha mangas longas, né? Alguns pensam que sua túnica veio de Sinar, também conhecida como a terra da Babilônia.
Os babilônios eram muito habilidosos nessa época para fabricar vestes luxuosas e bordados de grande variedade de materiais e cores. Por que Jacó deu uma túnica como essa a José? A Bíblia deixa claro que Jacó favorecia seu filho José sobre todos os outros filhos, incluindo Benjamim. A bela túnica era um sinal do favoritismo de Jacó. No entanto, era muito mais que isso. Uma túnica como essa era símbolo de distinção e importância. Era o tipo de túnica usado pelas famílias da realeza. Muitos pensam que a túnica de José era um sinal do desejo de Jacó transmitir o direito de primogenitura. Nem duvide que era exatamente isso mesmo. Outros acreditam que o propósito da túnica era proteger do mal e trazer... Não, boa sorte, isso é bobagem. Isso é tradicionalismo bobo. Mas o que a túnica realmente fez foi trazer muita inveja e disputa a já perturbada família de José. Tá, então ensejou que isso veio a ser dessa forma, né? Provocou a situação. Mas quem se deixou levar por esse sentimento foram os próprios irmãos, que em vez de prescrutar José em relação a isso, logo o taxaram, né? E a partir de uma situação de uma predileção manifesta de seu pai, condenaram, né, o alvo da predileção. Condenaram José, que não tinha culpa em relação a isso. Seu pai manifestou essa predileção em relação a ele. Mas qual era a reação dele em relação a isso? Eles não quiseram nem saber. Ok? Então, que manifestava o desejo de Jacó de deixar muito claro que José era o seu primogênito, isso não há dúvida, ok? José era filho da esposa principal. Lia casou-se primeiro por um engodo, tá certo, de Labão. Mas na intenção de Jacó, Raquel sempre foi... Raquel na verdade era a única, né? As outras vieram no pacote. A Raquel era o objetivo de Jacó, tá? Aí Lia, houve esse envolvimento devido ao engodo de Labão. E as duas eram agregadas às esposas. Eram servas, eram concubinas, tá? O objetivo sempre foi Raquel. Então, quando o primogênito, o primeiro filho de Raquel nasceu, esse é o primogênito para Jacó. Ok? Então Jacó deixou isso muito claro. Agora, isso deveria ter sido feito com uma situação na qual os outros não desse lugar a que os outros se sentissem tão preteridos. Ok? Não que eles fossem totalmente desprezados, mas eles foram preteridos em relação à predileção que Jacó manifestava para com José. Então, aí onde deveria ter sido trabalhado, né? No entendimento de Jacó, esse é o primogênito, mas os outros também são importantes, também são relevantes, ok? O ciúme, né? O agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, o que não era verdade. Eles não eram ignorados, ok? José era o preferido? Sim, isso ficava muito claro. Mas eles eram ignorados? Não. Agora, o ciúme e a inveja que estavam no coração deles fazia com que qualquer atitude de Jacó em relação a eles fosse ignorada. É isso que causa em nós. Quando você deixa esse sentimento crescer e tomar conta, mesmo que alguém lhe faça algum bem, tente estabelecer com você algum vínculo, alguma relação, você nunca valoriza, você nunca percebe. Você sempre está focado num sentimento negativo, esperando a queda de alguém, esperando a destruição de alguém, e não olhando para os benefícios que Deus traz à sua volta, ok? Porque o ciúme cega, tá certo? O ciúme e a inveja cegam, você fica cego espiritualmente. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, aí a maturidade, né? Ele coloca aqui até uma certa arrogância, talvez, mas eu não consigo ver assim. Eu vejo ali imaturidade. Ele tentou compartilhar uma coisa importante para ele com pessoas que não estavam em condições de receber essa informação, devido a todo o sentimento, né, a ebulição que já estava desse sentimento de negatividade. Então, quando isso veio, foi uma bomba atômica, né, no meio ali do incêndio. Então, já tinha um incêndio, ele joga uma bomba em cima, joga gasolina. Então, é maturidade, essa maturidade que nós não podemos nos dar o privilégio de agir assim. Senão você vai colecionar inimigos ao longo da sua vida cristã. Seus irmãos, né,
com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida. Veja só o sentimento. Como é que uma pessoa com um sentimento desse vai prosperar? Diga para mim. Como é que uma pessoa que está esperando que o outro caia, que o outro seja destruído, que o outro perca, que o outro adoeça, que o outro morra, como é que uma pessoa dessa cresce na vida? Não cresce. Uma pessoa dessa está estacionada, está estagnada. E ela vai alimentar esse sentimento corrosivo até que ela mesma seja destruída. Então você tem essa situação dos irmãos de José que infelizmente entraram nessa espiral de destruição. Tanto que a gente vê aquela situação da venda de José e na verdade aquilo, olhando para a presciência divina e vendo todo aquele contexto, aquilo foi estratégia de Deus para tirar José daquele contexto. Para que José pudesse, mesmo trilhando um caminho difícil, foi um caminho de lágrimas, foi um caminho difícil, mas ele chegou à vitória. E no final das contas, todos eles dependeram da intervenção divina por meio da vida de José, que foi o grande livrador, o grande libertador para eles. O livramento de Deus veio à vida deles por meio de José, tá certo? Então José foi tirado daquele contexto. Então, assim, a gente precisa olhar para isso e tomar como referência. Muitas das vezes Deus permite que a gente tenha certas perdas, certas frustrações, certas situações que para nós no momento parece a destruição, mas na verdade em alguns contextos é livramento. É Deus te tirando de certo contexto e te levando para um outro, porque ali é destrutivo, porque ali é tóxico, porque ali é problemático. Então se José permanece ali no meio, ia ser conspiração em cima de conspiração. Sempre, 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 até que todo relacionamento fosse destruído entre eles, até que José viesse a odiar aqueles irmãos. Aí o que Deus faz com ele? Não, arranca ele daqui. Tira ele daqui, leva para outro lugar, mesmo que vai ser escravo em Potifar, mesmo que vai ser prisioneiro na cadeia. Veja, ele foi escravo na casa de Potifar, mas nunca pensou como escravo. Ele foi prisioneiro lá naquela cadeia, mas nunca foi culpado, mas nunca foi condenado, tá certo? E quando ele chegou até a corte, nunca se tornou arrogante. Então ele não se deixava influenciar pelo meio, ele pelo contrário influenciava o meio. Tá certo? Ele sempre foi influenciado por Deus, sempre foi influenciado pela sua relação com Deus, a sua fidelidade para com Deus em todas as ocasiões, em todas as situações, de modo que o meio não veio ali influenciar, pelo contrário, ele foi influência para o meio, influência benéfica para o meio em que estivesse. Quer um meio favorável, agradável, quer um meio difícil, desagradável, complicado, caótico, mas ele era uma referência ali onde ele estava, tá certo? O ciúme é a emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm o ciúme. No ciúme, né? O nascedouro, como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. Provérbios 6,34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne, conforme eu falei no começo da aula, 1 Coríntios 3,3. O ciúme é uma obra da carne. Então, essa é a lógica, como eu apontei no começo. É apresentar-se como escravo de Cristo para a salvação, crucificando o velho homem que tem em si essa natureza caída, essa natureza distorcida, até que ela venha a ser glorificada quando nós fomos levados por Cristo para a glória. E aí nós, de um corpo material, nós seremos transformados num corpo glorioso. E aí então este mal será totalmente eliminado. Mas por enquanto ele é sujeitado. O velho homem tem que estar sujeito, tem que estar sujeitado a Cristo, ok? Então você tem esta situação. Vamos lá. A extensão do ciúme. Na presente lição analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações, como eu falei também, ó. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, e aí no ciúme na vida conjugal. Uma pessoa se acha dona da outra, então ela não entende que os dois estão numa jornada juntos, caminhando em relação a Cristo, em relação a Deus, mas eles são ajudadores. Então a mulher colocada como coadjutora está ao lado do homem, ela não está nem acima nem abaixo, ela está ao lado dele, ambos fazendo uma jornada, sendo que ambos pertencem a Cristo. Não é que um é dono do outro, mas ambos pertencem a Cristo.
Agora os dois têm uma missão em relação ao outro, de responsabilidade, de cuidado, tá certo? De amor, de zelo, de proteção, de compreensão com relação às limitações e defeitos. Agora, quando o ciúme vem à tona, é porque alguém está com uma visão distorcida em relação à realidade. Se acha o dono da outra. Acha que a outra tem que fazer as suas vontades e seus caprichos. E aí, quando a pessoa descumpre com isso que ela entendia ser o certo, aí vem o ciúme. Porque é o sentimento de posse. Ela começa a querer agora tentar manipular a outra para atender ao seu próprio desejo pessoal. Sendo que, na verdade, tanto ela como o seu cônjuge, ambos numa só carne, têm que cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer em relação a mim, em relação ao meu cônjuge, em relação à minha esposa, né? O marido para com a esposa, esposa para com o marido. A vontade de Deus tem que prevalecer. E aí o ciúme não tem lugar. Por quê? Tudo é entregue a Deus. Né? Eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom cidadão para a glória de Deus, para que Deus venha a ser glorificado em todas essas coisas, ok? Então nós temos aí agora tudo centrado em Cristo, tudo centrado na glória de Deus. Nas amizades, aquilo que eu coloquei, amizades sinceras, relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, como ele coloca aqui, controle e posse, sentimento de posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. É como Aristóteles até coloca a questão da virtude, né, e do vício. A virtude e o vício. O ciúme, qual poderíamos colocar como ciúme, como virtude que é oposta ao ciúme? O zelo. O zelo é oposto ao ciúme. O zelo é a virtude. O ciúme é o vício. Tá? O zelo é o cuidado. Então você está junto com uma pessoa numa jornada. Você quer que ela seja bem sucedida. Você quer que ela não se machuque. Você quer que ela dê certo. Então o que você faz? Quando você vê situações de risco, você alerta. Você não fica omisso. Você entende que você tem que deixar muito claro para ela as suas preocupações. Zelo. Isso é zelo. Você quer que a pessoa tome cuidado. Não saia essa hora. Por quê? Muitos riscos. Zelo. Agora ciúme. Não, eu não deixo. Por quê? Porque eu sou seu dono e eu mando em você. Pronto, isso é ciúme. Por quê? Você acha que é o dono da pessoa. Que a pessoa tem que atender seus caprichos. Então o zelo eu quero que você não se fira com essas situações. O ciúme eu não quero dessa maneira. Que você tem que atender meus gostos, meus desejos. Pronto, aí você tem uma visão distorcida sobre si mesmo e sobre o outro. Como se a pessoa fosse um objeto. Se a pessoa fosse algo seu, um objeto seu. Ok? Então você tem a virtude e o vício. O zelo é a virtude, o ciúme é o vício. O 2, assim aqui eu já li, agora passando para o 3 já, vamos lá, encerrando, que na verdade a aula já está bem extensa, tá? Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias, tá? Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Isso aí você ouve todos os dias. Se você ligar o jornal de manhã até de noite, é notícia sobre isso. Sobre males causados pelo ciúme. E o ciúme é essa visão distorcida sobre a pessoa e sobre as pessoas e sobre a vida. Vamos lá. Não são poucos os casos em que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Quem manifestou um sentimento mais verdadeiro, mais sincero? Nicodemos. Nicodemos, com medo de perder seus privilégios, veio ter com Jesus de noite. Mas ele veio ter com Jesus. Ele deu a Cristo a oportunidade que os irmãos de José não deram a ele. De falar, de dizer, olha... Inclusive ele disse, né? Até a gente pode atender, bajulando, né? Sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, tá. O que Jesus fez, né? Necessário vos é nascer de novo. E aí ele pensou que estava falando, hiperliteral, né? Voltar para o ventre? Não.
necessário é nascer da água do Espírito. És mestre em Israel e você não sabe disso. Jesus não entrou naquela onda, tá me elogiando, então eu vou aliviar. Não, ele foi com os dois pés no peito. Olha, és mestre em Israel e não sabes disso? É disso, necessário é nascer da água do Espírito. Ou seja, você tem que ter uma nova vida, você tem que nascer do Espírito, ok? Você tem que renascer, ser uma nova criatura, ok? Com isso você vai ter uma comunicação e uma comunhão com Deus. Quando Cristo mostra para ele essa situação, Felipe mesmo pergunta, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Tá? Então você vê um nível de relacionamento. De onde vem esses milagres? De onde vem essas curas? De onde vem esse poder? Um relacionamento com Deus, Nicodemos. Um relacionamento verdadeiro, não mera religião. Nós não estamos aqui para pregar religião, religar sistemas humanos de religião. Nós estamos aqui para falar de relacionamento. Deus é uma pessoa. Deus é alguém. Ok? Então se você se estabelece um nível de relacionamento com Ele, de intimidade, isso é natural na sua vida. Cura, milagre, profecias, revelação, pregação, é natural, porque esse é o resultado de um relacionamento com Deus. Então, Jesus estava trazendo Nicodemos para esse âmbito de compreensão. Ele teve certas dificuldades, mas veja, ele foi até Jesus. Os outros fizeram o quê? Aquele diálogo que eles têm com aquele rapaz que foi curado, cego de nascença, né? Jesus cura ele, só que ele não tinha visto Jesus. Eles interrogam o rapaz. O rapaz diz que ele curou, que era cego, foi curado e tal. Aí eles falam assim pro rapaz, tentando coagi-lo, dá glória a Deus, ele é um pecador. Aí o rapaz disse, ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e estou vendo. Então, contra fatos não há argumentos, é isso que ele disse, né? Vocês estão dizendo aí que ele é pecador, mas eu era cego e fui curado. E aí, como é que fica essa situação? Então veja, a inveja e o ciúme fez com que eles se fechassem dentro da sua bolha de ódio, tá certo? De ressentimento, pensando, não, ele não pode ocupar esse lugar. Não é o sentimento, ó, nós também queremos estar nessa situação. Não, a situação é, ele não pode estar, tá certo? E aí com isso voltaram todo o ódio contra ele e conspiraram até conseguir que ele fosse levado a julgamento e condenado, não sabendo eles que em toda essa situação cumpria o propósito de Deus. Tem que tomar muito cuidado, porque os planos de Deus não caem por terra. Os planos de Deus não caem por terra. Deus cumpre o seu plano e o seu propósito, quer seja pela sua cooperação ou pela sua oposição. Só que aqueles que cooperarem com Deus, estes sim são os que estão no centro da sua vontade. Aqueles que se opõem a Deus não vão atrapalhar Deus. Deus vai usar a sua oposição para cumprir seus planos. Só que você será condenado. Essa é a situação, ok? A inveja e o ciúme daqueles fariseus fizeram com que eles se tornassem uma oposição a Cristo. Mas aquilo foi trazido por Deus para dentro de seus planos. De modo que o Cordeiro de Deus tinha que morrer pela humanidade e eles foram um dos veículos. Entregando Jesus aos romanos como alguém que estava com sedição, se levantando contra o Estado. Tá certo? E aí Pilatos lava suas mãos e o povo escolhe Barrabás. Então você tem toda aquela situação, mas o plano de Deus se cumpre. Agora o ciúme e a inveja pode te colocar do outro lado, pode te colocar no lado de oposição. E Deus não deixa seus planos serem frustrados. Ele te usa mesmo você sendo um opositor. Só que você vai arcar com as consequências de seus atos. Condenado, né? Sendo condenado devido aos seus atos. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes se calunia, olha que coisa terrível. Por ciúme se calunia, dizendo falso, né, em relação àquele que você quer atingir, se difama, tá? Se ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério, ok? Olha só, que coisas terríveis aqui. Aqueles que entram por esse caminho serão responsabilizados. É como aquela parábola que eu já ouvi muitas vezes, de uma pessoa que calunia, né, difama, ofende a outra, espalha por todos os lugares suas calúnias, né, suas difamações. Em determinado momento a pessoa se arrepende, vai até a outra pedir perdão, né? Um pastor foi caluniado, foi difamado, foi ofendido. A pessoa se arrependeu, foi pedir perdão. O pastor falou, não, vamos dar um passeio. Chamou ela para o alto de um prédio, ele achou que ia ser jogado de lá, né? Mas não.
Então chamou para o alto de um prédio, pegou um travesseiro de penas de ganso e espalhou. Aí falou, pronto, agora você vai lá e recolhe todas essas penas aí, né, e coloca de volta aqui na fronha do travesseiro. Mas disse, é impossível, elas se espalharam por todos os lugares. Assim o pastor olhou para ele e falou, eu te perdoo, eu te perdoo. Só que as ofensas que você espalhou a meu respeito estão espalhadas por todos os lugares. Então, você pode até ser perdoado, sim, mas e a responsabilização? E a responsabilidade por ter difamado uma pessoa, destruído um ministério, movido por ciúme, movido por inveja, que cega, tá certo? Que extingue o espírito. Então você tem que ter esse cuidado para que isso não venha tomar o seu coração, não venha tomar a sua mente, e você venha agir em contradição à lei do espírito, em vez de ser regido por ela. Então você tem essa situação aqui que é recorrente no nosso meio. Que o Espírito Santo guarde nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor. Fruto ligado à videira. A vara ligada à videira, o galho ligado à videira, que é limpo por Deus. Deus limpe de nós todo esse tipo de sentimento, né? De modo que produzamos o fruto do amor, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Veja só, Gálatas 5:25. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam nossas ações. Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar a ajuda pastoral, que, com base na palavra de Deus, aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, veja, o amor é sofredor. É benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, tá? Não se ensoberbece. Pronto. Quem tem esse sentimento, né, pode ter certeza de que o amor de Deus está nele. Quando você manifesta um amor conforme a palavra de Deus, tá? Então, o amor, ele requer essas qualidades, características. Então, é necessário que busquemos manifestar o amor, porque Deus é amor. Então, se manifestamos isso, estamos em sintonia com Deus. A inveja tenta surgir, sim, mas é bloqueado pelo amor que está presente dentro do seu coração. Você não dá lugar a esses sentimentos, você prefere o amor, ok? Então você tem essas situações descritas por Paulo em 1 Coríntios 13:4. A palavra de Deus ainda é melhor, a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar emoções negativas. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os males do ciúme, conforme eu já li. Conclusão. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas, Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, Gálatas 5:25. Esse desenvolvimento, tá? Este desenvolve nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Ok? Então temos aí a conclusão, onde esse nobre conselho nos é comunicado para que nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito de Deus nos transforme, nos cure e nos liberte de qualquer sentimento negativo, destrutivo, que possa impedir que a ação do Espírito de Deus venha nos guiar, venha nos moldar. Que a inveja e o ciúme sejam eliminados da sua vida e que o amor de Cristo venha estar presente, tá certo? E venha conduzir a sua vida e que o Espírito Santo de Deus venha te transformar. Que você seja uma nova criatura e você possa estar integrado na Igreja de Cristo como um veículo de Deus, propagando o amor de Deus a todos os corações, ok? Eu agradeço por essa oportunidade, agradeço por ter permanecido até aqui, que você possa ser enriquecido com essa aula, isso possa vir trazer subsídio para a sua aula. Peço para que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande esse vídeo para muitas pessoas, para que muitas pessoas venham ser também abençoadas pela comunicação dessa mensagem, ok?
Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus e até a próxima lição, lição de número 4. Muito obrigado, fique com Deus.